Olá, tudo bem? Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tranquilo? Meus amores, vamos aqui para a nossa segunda aula dessa semana. Na nossa primeira aula, eu li um conto para vocês. Esse conto está no livro de vocês, na página 117. Eu li, fiz alguns rápidos comentários. Começamos também a falar um pouquinho sobre o conto, né, as características do conto, conceitos de um conto, tá? E pedi então que vocês fizessem aí os exercícios relativos a esse conto, tá bom? Então nós vamos começar agora a nossa aulinha fazendo essa correção, apresentando para vocês aí as respostas. Tá legal? Se você ainda não tiver feito, dê uma pausa aí nesse vídeo. Vá fazer. Interessante, é bem legal, galera. Vá fazer e aí depois você volta para pegar aí as respostas, para pegar o gabarito, os comentários. Tá legal? Então, deixe-me apresentar aqui para vocês a janela aqui toda. Vamos lá, aqui. Bom, vamos aqui então. O conto, galera, é esse aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. O conto é esse, Felicidade Clandestina. Nós fizemos a leitura dele aí durante a nossa aulinha anterior, tá? E agora faremos, então, a correção. Beleza? Vou apresentar aqui para vocês a correção do conto, então. Olha aqui, amores, deixe-me compartilhar com vocês aqui. Acho que o tamanho tá legal, né? Bom, olha aqui, ó. Compreensão e interpretação. Vamos primeiro ler um pouquinho sobre Clarice Lispector. Aliás, nós leremos outros contos dela, viu? Clarice Lispector nasceu em 1920 e morreu em 1977. Ela nasceu na Ucrânia e, com pouco mais de um ano, veio viver no Brasil com uma família. Morou no Recife e no Rio de Janeiro, onde se formou em literatura. Casada com um diplomata, viveu em vários países, como Itália, Estados Unidos, Suíça. Aos 17 anos, estreou na literatura com Perto do Coração Selvagem, obra seguida de muitas outras, como A Paixão Segundo G.H., Laços de Família e A Hora da Estrela, essa aí talvez a mais famosa, né? Hoje é considerada uma das mais importantes escritoras brasileiras. Ela realmente é sensacional, galera. Veja, com 17 anos, hein? Já começou a escrever. E aí, hein? Vocês daqui a pouco estão chegando aos 17 aí, daqui a 2, 3 anos, não? Chegando aí aos 17, não tem idade para isso, né, gente? Talento é talento e a gente não discute, não? Bom, vamos aqui então, compreensão e interpretação. Os 3 primeiros parágrafos formam a introdução do conto lido. Neles são apresentadas as características das personagens, ok? Então lá estão os três primeiros parágrafos. E ali apresentam-se as características. Quais são as personagens principais da história? Personagens principais, a narradora, que é, na verdade, a menina, né? A narradora e a filha do dono de livraria. A narradora era, na verdade, a garotinha apaixonada por leitura, apaixonada ali pelo livro, né? As Enações de Narizinho. Então, são as duas personagens principais. Como é feita a caracterização das personagens?
de modo superficial ou de modo minucioso, gente, aprofundado? Ora, meus amores, aqui tá fácil, né? Só de a gente perceber que há 2, 3 parágrafos para essa descrição, a gente já percebe que ali há uma caracterização minuciosa, há uma caracterização bem aprofundada, tá? Eu tenho ali algumas restrições. Claro, eram tempos diferentes, era uma forma diferente de pensar, mas hoje talvez viesse aí uma turma e dissesse assim: ah, não, ela chamava a menina de gorda, chamava a menina de sardenta, mas enfim, vejamos aqui, hoje talvez isso fosse bem condenado, né? Vocês não acham, não? Hoje teria uma turma aí que não ia gostar muito dessas caracterizações, não. Olha aqui, ó. Que aspectos dessas personagens são ressaltados? Aqui nós temos a respostinha, então, gente. A resposta, ó. São ressaltados aspectos físicos e aspectos psicológicos, não? Ó, enquanto a filha do dono de livraria era gorda, sardenta, de cabelos excessivamente crespos e arruivados, e tinha um busto enorme, a narradora, né, como outras meninas, ela era bonitinha, ela era esguia, altinha, de cabelos livres, ou seja, cabelos que não se embaraçavam com facilidade, né? É o que chamamos cabelo bom, bem que hoje não existe mais isso, né? A primeira não dava valor aos livros, a segunda ansiava por eles. Ela era devoradora, né, galera? Devoradora de histórias. Beleza? Então, aqui há aspectos psicológicos e também há aspectos físicos, né? Parece-me que os aspectos físicos, nesse primeiro instante, ele é assim mais evidenciado. Os aspectos psicológicos parece-me que são salientados no decorrer da narrativa, né? E aí a gente começa a perceber uma maldade da garotinha, da garota gorda e sardenta, em relação à narradora. Tá? Até a narradora usa em um determinado momento a expressão, né? O sadismo aí, a crueldade, né não? Bom, olha aqui, ó. Segunda questão. Embora a filha do dono de livraria não tivesse muitas qualidades, algo a fazia parecer superior aos olhos da narradora. O que era? Fácil, né? Tá lá bem no iniciozinho, quando ela diz assim, ó. Deixa eu ver, deixa eu colocar aqui os óculos, deixa eu ver se eu acho aqui. Quando ela coloca assim, ó. Tal. Não tô achando. Deixa eu ver aqui, não. Ela era toda vingança, na minha infância, tal. Ainda por cima. Bom. Tá aqui, ó. Como se não bastasse, enchia os dois bolsos da blusa por cima do busto, mas possuía, né? Mas possuía o que qualquer criança devoradora de história gostaria de ter: um pai dono de livraria. Então, essa aqui, ó, o fato de o pai ser dono de livraria, por isso, possibilitava a ela ter acesso aos livros que quisesse. Já pensou? Tem gente que gostaria que o pai fosse dono de uma loja de doce, para que pudesse, então. Eu, quando era criança, queria que meu pai fosse dono de uma loja de doce. Meu Deus do céu.
Observe esses trechos do texto. Mas que talento tinha para a crueldade? Ela toda era pura vingança. Olha aqui, gente. Porque, na opinião da narradora, a outra menina tinha talento para a crueldade? Porque ela fazia, né, questão de humilhar as outras meninas, outras pessoas. E como se dava essa humilhação? Às vezes, uma coisa até boba, por exemplo, chupava balas com barulho, ficava fazendo barulho, né? Quando estava chupando balas. Quando era criança, eu fazia questão era de chupar a balinha caladinho, para que ninguém me pedisse, né? Essa daí não, essa daí fazia questão de fazer barulho para provocar inveja. Então acho que de certo ela não dava a bala, né, para quem pedisse. Olha aqui, ó. Ela fazia questão de humilhar, chupava balas com barulho e só emprestava livros para a narradora após serem implorados. Qual é a explicação da narradora para o ódio e o desejo de vingança da menina? Segundo a narradora, né, havia esse ódio, havia essa vingança aí, pelo fato de a narradora e as outras meninas serem, olha aqui, ó, entre aspas, imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres. Então, isso provocava na menina, na filha do dono da livraria, uma grande inveja. E aí, na única situação em que ela poderia se vingar, ela aproveitava, né? Aproveitava. Releia este trecho. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente informou-me que possuía as reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Aqui tem uma situação aqui, ó, vamos ver. O emprego da expressão como casualmente dá a entender que a iniciativa da filha do dono de livraria foi uma ação casual ou uma ação planejada. Olha, galera, dá a entender que foi planejada, né? A menina era cheia de vingança, né? Embora ela, a garota, quisesse sempre se passar por boazinha, por amiga. Então, passava a ideia de que não fora assim, de maneira proposital, que foi uma casualidade, tá? Então aqui nós temos até a respostinha aqui, ó. Dá a entender que foi planejada, embora a menina quisesse dar a impressão que tinha sido casual, né? Passava lá a impressão de que foi casual, mas depois a gente conhecendo a personalidade dela, a gente acaba percebendo, né? Todo um teor de vingança nisso aí, de ódio, de inveja. Letra B. O que a menina provavelmente imaginou a respeito da importância do livro para a narradora? Ela, ela provavelmente imaginou, né, gente, que a garota, por amar a leitura, ela então adoraria ler o livro, tá? A obra de Monteiro Lobato, né? Ele era fazia, na verdade, um grande sucesso. Quando eu era criança, passava na TV o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Galera, eu lembro que eu saía correndo, terminava a aula, saía correndo da escola para poder assistir.
e havia uma personagem, a Cuca. Eu morria de medo da Cuca, gente. Tinha muito medo. Mas medo, medo mesmo, eu sentia. Teve uma temporada que era o Minotauro. Por alguma razão, a Emília, Narizinho, o Pedrinho, o Visconde, voltaram para a Grécia e lá então tiveram de enfrentar o Minotauro. Cara, e ali aparecia de uma forma tosca, galera, muito tosca, um homem, sabe, com uma cabeça de touro assim sobre ele. Era muito tosco, galera. Depois, se vocês quiserem, tiverem curiosidade aí, podem até recorrer aí ao YouTube para ver essa cena aí. Mas eu morria de medo. Nossa, mas eu tinha muito medo. E eu não queria assistir, eu queria assistir, mas não queria assistir sozinho. Então eu ficava ali todo o tempo pedindo para minha mãe, para as minhas irmãs acompanharem. Mas eu me lembro disso até hoje. Era muito assim, muito bacana, uma produção bem legal, apesar de antiga. Então, olha só, o que a menina provavelmente imaginou a respeito da importância do livro? Que a narradora, por gostar muito de leitura, né? Ela então adoraria saber que ela tinha, que ela tinha, né, em mãos o livro, né? As Reinações de Narizinho. E isso então foi o que começou ali toda a situação de vingança, né? A posse do livro, tá aqui também a resposta, tem aqui uma explicaçãozinha aqui, tá vendo? Ela provavelmente imaginou que a narradora tinha muita curiosidade pela obra de Monteiro Lobato, autor que fazia grande sucesso entre as crianças no passado. Monteiro Lobato era praticamente o único escritor brasileiro que produzia literatura voltada ao público infantil. O interesse da personagem pela obra de Monteiro Lobato reflete o sucesso que o autor então fazia. Eu imagino, eu não vivi a época de Monteiro Lobato e já gostava e gostava muito da obra dele. Vejam, galera, que características da menina e da narradora se observam nessa relação? Olha aqui, ó. A posse do livro As Reinações de Narizinho possibilitou a menina exercer sobre a narradora uma tortura chinesa, num jogo infindável de promessas e mentiras. Que características da menina e da narradora se observam nessa relação? A menina, ela se mostra uma pessoa perversa, má, sádica. Enquanto a narradora, né, gente? Talvez alguém pensasse assim, boba, ou então uma idiota, sei lá. Já falei sobre isso, gente. Quem ama não tem muito o que pensar na humilhação, não. A narradora, por outro lado, né, fica muito claro que ela era persistente e resignada. Para a narradora, toda aquela maldade que ela recebia, toda ela valeria a pena se um dia ela conseguisse ali pegar realmente o livro, não? Vejam, que consequências físicas resultam dessa tortura para a narradora? As olheiras, né? Ela então começou a ter olheiras. 5C. Explique por que a narradora se submetia a esse jogo criado pela menina. Ela se submetia, né, gente, com a esperança de obter o livro, porque para ela a leitura era uma necessidade vital, era quase coisa de vida ou morte. Então ela se submetia porque ela tinha, acho que ela tinha esperança de que um dia daria certo, né? E ela então se submetia. Tudo isso para que ela então pudesse ler o livro lá, As Reinações de Narizinho. Ok? Olha aqui, gente, questão número 6.
Um dia, a mãe descobre o jogo que a menina vinha fazendo com a narradora. O que parece ter chocado mais a mãe nessa descoberta? A mãe teve ali a constatação, né? A mãe percebeu, gente, a perversidade da filha. Quer dizer, muito mais ruim, né? Do que propriamente a mentira. A mãe percebeu a perversidade. Ela percebeu que também a filha era mentirosa. Mas a mentira nem era algo tão ruim assim, dentro do que essa mentira provocava na garota, na narradora, né? O que a decisão da mãe representou para a narradora? Bom, representou a libertação, não é não? Representou a libertação. Ela, a narradora, ela não precisava mais se submeter ali aos caprichos da outra menina, né? Da garota gordinha lá, a dona do livro, ela não precisava mais se submeter. Então ela, você imaginou, gente, todo dia ela ia à casa da menina e a menina dava uma desculpa, dizia que não estava com o livro, e todo dia uma nova desculpa, aí ela ia para casa e passava ali o tempo todo sonhando com a possibilidade de ter o livro. Caramba, eu acho muita maldade, né? Muita maldade. Então, essa decisão da mãe apresentou ali, representou a libertação. Ela não mais precisaria se humilhar. Questão 7 aqui, meus amores. Nos 3 últimos parágrafos do texto, a narradora tem atitudes que surpreendem. Por quê? Por quê, gente? A gente esperava, né, que ela então, quando recebesse o livro, que fosse correndo para casa ou de repente até parasse ali num banco debaixo de uma árvore e começasse ali imediatamente a leitura, porque ela estava louca, ansiosa por essa leitura. Mas vejam, esperava-se que a narradora, após ter o livro em suas mãos, fosse devorá-lo. E em pouco tempo, mas não foi bem isso que aconteceu. Não, não foi bem isso que aconteceu. Agora, levante hipóteses. Por que a narradora fingia que não sabia onde tinha guardado o livro e depois achava-o? Não? Porque isso aumentava o prazer dela, né, gente? De dizer que ela tinha o livro nas mãos. Sabe, outro dia eu estava até pensando nisso. Sabe quando você assiste a uma série e essa série é muito legal, muito bacana, e aí você começa a querer, sabe, regrar um pouquinho, parar um pouquinho de assistir a série, porque sabe que quando acabar, você não terá mais uma outra temporada, ou se tiver outra temporada ainda vai demorar. E aí você então começa a regrar, começa a assistir, de repente, um por dia. É complicado, não é não? Ainda mais para alguns aí que gostam de maratonar, começam uma série no mesmo dia, terminam, terminam essa série aí. É bem interessante, né? Pensar dessa maneira. E a autora fazia isso. Ela se negava a ler o livro somente para ter a possibilidade de continuar com o livro. Não? Meio também, meio doidinho, né, não, galera? Sei lá. Letra C. Interprete. Que relação há entre as atitudes surpreendentes da narradora e o título Felicidade Clandestina, dada ao conto? Tá aqui, meus amores, ó. A felicidade para a narradora, né, foi ter acesso àquele livro. Para a narradora, foi ter acesso àquele livro. Mas para ela, o
prazer maior, aqui, ó, estava no fato de ter em mãos um livro, entre aspas, proibido, impossível, inacessível. Daí ela sentir uma felicidade clandestina, como se aquela felicidade estivesse no prazer de usufruir algo proibido, no prazer de cometer uma transgressão. Para ela havia uma proibição. E essa proibição, muitas vezes, né, gente? O que é proibido por alguma razão. Às vezes por ser impróprio, às vezes por não nos pertencer. E ela, a narradora, vivia então de maneira clandestina. Sabe? Ela pegava o livro ali, fazia que não tinha o livro, e escondia, e depois encontrava, e ficava ali na dúvida se lia ou não lia. Então havia ali como quem vivesse na clandestinidade. Ok? Questão número 8. Com base em suas respostas anteriores, interprete a frase final do texto. Não era mais uma menina com um livro, era uma mulher com seu amante. De repente, né, gente, essa frase representaria ali uma espécie de ritual de passagem, né? A partir daquele momento, a passagem de uma criança para uma mulher trazia então ali a tal da maturidade, não? Uma maturidade enquanto mulher, enquanto leitora. Então veja, com essa experiência a menina se torna mulher, portanto, uma pessoa mais madura, mais preparada para a vida. Assim como o livro se torna o seu amante, ou seja, seu companheiro mais íntimo, seu parceiro constante, nas viagens de prazeres e descobertas pela literatura. Que viagem, né, galera? Eu achei aí uma viagem, mas, de novo, aquilo que eu tenho falado desde o início, não se pode discutir a respeito do amor, né? O amor a gente simplesmente vive, acontece. Não dá para a gente querer viver esse amor. Ou pelo menos querer justificar, né? A linguagem do texto. Para caracterizar a filha do dono de livraria, a narradora emprega palavras e imagens que se relacionam quanto ao sentido e por isso fazem parte do mesmo campo semântico. Observe. Mas que talento tinha para a crueldade? Ela toda era pura vingança. Comigo exerceu com calma e ferocidade o seu sadismo. O plano secreto era tranquilo e diabólico, enquanto o fel não escorresse todo de seu corpo grosso. Vejam, o que essas palavras têm em comum quanto ao sentido? Ambas, todas, né, passam uma ideia comum, uma ideia de maldade, uma ideia de crueldade, sabe? Sadismo, vingança, plano diabólico, secreto, fel, tá vendo? Todas elas levam a uma compreensão e intensificam ainda mais, né, a característica má, a qualidade, se é que seja uma qualidade, má, cruel, não? Letra B. Que efeito de sentido esse campo semântico tem na caracterização da personagem? Ele é importante, né, gente? Para a gente entender melhor como era a garota e como era o sentimento pelo qual a narradora passava. O sentimento que ela cultivava. Uma de vingança e a outra de subserviência, de humilhação. Não? E talvez a gente não percebesse quão ruim, má era a garota, se talvez a gente não percebesse aqui toda essa situação. Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo.
Considerando o contexto, indica o sentido. Da expressão meu Deus, qual é esse sentido, meu Deus? Ela aqui, né, gente, essa expressão, ela tem o sentido de uma interjeição. Ela demonstra que um espanto, uma admiração. Beleza? Então, a expressão meu Deus cumpre o papel de uma interjeição, expressando espanto, admiração. Das expressões comendo e dormindo, dá a entender, né, que ela se apaixonou tão profundamente pelo livro que ela tinha, que ela o tinha todo o tempo, ou comendo ou dormindo, durante as refeições, nos seus sonhos, estava todo o tempo com esse livro perto, por perto. E aqui, finalizando, os textos de Clarice Lispector têm geralmente um estilo surpreendente, com imagens fortes, construídas muitas vezes a partir de antíteses. Nós já estudamos o que são antíteses, né? São palavras de sentidos contrários. Observe as imagens destacadas nos trechos a seguir e explique o sentido que elas apresentam no contexto em que foram empregadas no conto lido. O plano secreto da filha do dono de livraria era tranquilo e diabólico. Como assim, gente? Parecem palavras assim contraditórias, né? Plano tranquilo e diabólico. Esse plano, gente, ele era um plano elaborado com calma, né? E com estratégia. A estratégia era a de, a todo instante, levar mais e mais e mais vezes maldade. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Peito quente, coração pensativo. As duas expressões, né, estabelecem o estado emocional de não saber ainda o que fazer. Sabe? Havia ali uma perspectiva, uma ansiedade muito grande. Então, o peito quente e o coração pensativo. Ok? É isso aí, meus amores. Deixem-me voltar aqui, então. Um grande beijo para vocês. Deixa eu parar aqui a apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Falaremos ainda muito sobre contos e leremos contos. Eu já disse para vocês, né? É o meu gênero preferido. Tá bom? Deixe-me parar aqui nossa gravaçãozinha. Fiquem todos em paz, fiquem com Deus, tá bom? Bom demais rever vocês aqui. Um beijo a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.